Caso Daniel. Um erro da justiça pode colocar o assassino do jogador, o Brits, em liberdade. A decisão sobre o julgamento dos acusados foi anulada porque os advogados não foram avisados e o processo, que já dura 3 anos, deve se arrastar até pelo menos o ano que vem. O erro abriu uma brecha para que a defesa de Edson Brits consiga que ele seja colocado em liberdade. Vamos ver na reportagem do Marlon Santiago. O caso, que já se arrasta há quase 3 anos, agora parece estar ainda mais longe do desfecho. Isso porque um erro do Tribunal de Justiça do Paraná provocou a anulação do julgamento no caso que apura a morte do jogador Daniel Freitas. Uma decisão de março determinou que Alana, Cristiana, Edson Brits e mais 3 acusados fossem julgados no plenário do Tribunal do Júri. Nesse julgamento, o tribunal deixou de intimar os advogados de 2 dos acusados. Um julgamento que não intimou a defesa, um julgamento que esqueceu que existiam advogados que necessitavam fazer as suas sustentações orais para que o desembargador relator pudesse dar o seu voto e ter um julgamento com os demais desembargadores. A Corte Estadual reconheceu o erro e anulou o julgamento realizado em março. Também determinou uma nova sessão de julgamento para apreciar o recurso apresentado por todos os acusados. O que acontece? Isso acaba fazendo com que o deslinde desse caso, o fecho desse caso, se prolongue aí para mais um ano e meio. Em decisão publicada nesta segunda-feira, a Corte Estadual reconhece o erro. Um erro imperdoável e que agora nulifica aquele julgamento e outro julgamento será chamado. O caso ganhou repercussão nacional. O jogador Daniel Correia Freitas foi brutalmente assassinado em outubro de 2018. Ele participava do aniversário da filha de Edson, Alana Brits, que havia completado 18 anos. Depois de passar a noite em uma casa noturna de Curitiba, Daniel foi convidado para esticar a festa na casa da família Brits, onde o crime aconteceu. Edson confessou ter matado a vítima porque encontrou o jogador na cama com Cristiana. Daniel foi brutalmente espancado no imóvel e levado no porta-malas de um carro até uma área rural de São José dos Pinhais, onde foi morto com um corte no pescoço e teve o pênis decepado. O empresário, que já confessou o crime, afirma que agiu sob forte emoção na tentativa de evitar o estupro da mulher. Ele expôs a questão que ele flagrou esse indivíduo na cama dele, em cima da mulher dele, roçando o pênis na mulher, e a mulher pediu socorro. Ele assume a autoria do homicídio. Arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. As 4 testemunhas que estavam na casa no dia do crime prestaram depoimento à polícia. Todas afirmaram que não ouviram os gritos de socorro de Cristiana e nem a porta do quarto dela sendo arrombada. Alguns trechos dos depoimentos chamam a atenção. Cristiana falou para Alana evitar que o pai matasse Daniel, pois ela sabia como ele é. Uma testemunha disse que ouviu um grito do jogador pedindo por socorro, que ele não queria morrer. E que Edson pediu desculpas, mas não poderia deixar Daniel sair vivo dali. O erro do tribunal atrasa em ao menos 6 meses o andamento do processo. Se antes a estimativa era de que o julgamento dos réus fosse marcado para o fim de 2022, após a anulação, não acontece antes de 2023. A anulação do julgamento beneficia Alana, Cristiana, Edson Brits, além de Igor King, Davi Voleiro e Eduardo da Silva. Edson Brits, marido de Cristiana, continua preso. Em junho, um novo pedido de liberdade foi negado. Agora a defesa acredita que ele vai aguardar o julgamento em liberdade.
São muitas defesas, muitos advogados, vários embargos que irão suceder disso. Então, é imperdoável isso, né? O que faz com que, imediatamente, o STJ coloque em liberdade Edson Brites, porque nem a defesa dele, muito menos a defesa dos demais, deu causa a esse excesso de prazo. E o excesso de prazo faz nascer um constrangimento. Constrangimento suficiente para colocar Edson Brites a aguardar o julgamento dele em liberdade. É o único preso. Na época desses fatos aí, eu trabalhava em outra emissora e eu sou cara limpa. Ontem ainda eu falava com a minha família sobre isso. Nem sabia dessa situação. Já o doutor Newton Ribeiro vai falar... O doutor Newton Ribeiro é advogado, assistente de acusação da família do jogador Daniel. Já ele fala. Deixa eu só dar a minha opinião. Eu conheci essa menina, a aniversariante do dia. A Alana, ela tinha 7 aninhos. Ela foi lá no falecido Paineira, no Jardim Cristal, o povo que nos acompanha no Jardim Cristal, aí em São José dos Pinhais. Ela foi lá tirar uma foto com o seu Pedro, com o avô. Tirar uma foto, ela era bebezinha quando eu conheci. Aí as pessoas falam assim, mas você tem que falar mal da família. Por quê? Eu falar mal? Quem fez o crime? Quem praticou o crime? A Alana praticou algum crime? Se ela fez alguma coisa, ela não pegou faca, não foi com o pai desovar corpo. A Cristiana Brites, a mulher do tal do Brites lá, não conheço, ela estava dormindo na cama, tinha tomado todas aquela noite, estava dormindo. Quando o jogador Daniel se aproximou no quarto, tem gravações, ele falando com um amigo dele lá de São Paulo, um jogador de futebol, parece que é também. Estou em cima de uma coroa. Você não adianta ficar em cima. A sociedade sabe. E na época eu falei, se acontece dentro da minha casa, eu faria a mesma coisa, mas chamaria a polícia. Eu não faria o que o Brites fez. Mas você está defendendo? Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou aqui para levar informação. Só me coloquei no lugar. Alguém chega na tua casa, como convidado que é para participar de um pós-festa. Como é que chama o pós-festa? After. O tal do after. Aí alguém vai na tua casa e vai lá querer pegar a tua mulher. E você flagra. Você não vai fazer nada. Eu falei na época e repito, tenho quase 60 anos e repito que eu faria. Eu agiria e chamaria a polícia. O que ele fez, o Edson Brites, foi demais, é claro. Pegou, espancou, arrancou pênis, ocultou o corpo, inventaram história. E isso prejudicou a filha dele. O presente de aniversário para a filha foi a prisão. Então agora tem essa informação aí que excesso de prazo anula o processo e cabe ao Brites responder agora, por enquanto, em liberdade. Na prática, o assistente de acusação, o doutor Newton Ribeiro, pessoa que a gente conhece, explica que a anulação do julgamento vai somente adiar a data do júri. Diz aí, doutor Newton. Foi um equívoco que ocorreu, os advogados não foram intimados, né, e por isso são nulos. Todavia, o recurso de apelação que a acusação impetrou para que a senhora Cristiana fosse pronunciada, ou seja, fosse mandada a júri, já que na primeira instância a decisão foi de impronúncia, com relação à apelação, tá, está mantido. Ou seja, a senhora Cristiana Brites, ela vai ser julgada pelo plenário tribunal do júri e esse recurso que pronunciou a senhora Cristiana não foi anulado, continua rígido. Ou seja, a senhora Cristiana Brites será submetida a julgamento perante o plenário tribunal do júri. Você de casa, tira a sua conclusão. Você que é chefe de família, você que é pai, você faria? Mas não faria, de repente, dessa forma, com tanta crueldade, como fez o Brites aí. Colocou o jogador no porta-malas e complicou os demais frequentadores, os meninos que frequentavam da festa, vão responder a processo também. Ele pega e assume a bronca para si. Pratica ele o crime, assume a bronca, chama a polícia. Agora complicou a própria filha, a mulher, todo mundo. Tentaram forjar, contar uma história. Enfim, que a justiça prevaleça acima de tudo.